Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal do Departamento de História da USP. Hoje a gente vai ter o nosso segundo episódio do nosso mais novo quadro, Núcleos, Laboratórios e Grupos de Pesquisa e Leituras. Eu me chamo Pedro e quem vai me acompanhar nessa missão de hoje é o João Vitor Galvão, meu querido amigo. Tudo bem, Galvão? Tudo bem, Pedro? Oi, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com o Pedro, dividir essa mesa. E lembrando para vocês que a nossa proposta hoje aqui, ela é simples, mas muito importante. A intenção é mostrar um pouquinho do que o departamento produz através dos grupos de pesquisa, e de leitura que compõem o nosso departamento da nossa faculdade. Dito isso, como de praxe, esse videocast é uma iniciativa da Bolsa PUB, do canal oficial do Departamento de História da USP, sob coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e do vice-coordenador Gustavo Veloso. E para começar esse episódio, hoje a gente está aqui com dois coordenadores muito especiais do Centro de Estudos Mesoamericanos, Amazônicos e Andinos da USP, o famoso SEMA. São o professor Eduardo Natalino dos Santos e a pós-doutora Cristiana Bertazzoni. Um prazer, pessoal. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom, no campo das investigações, o professor Natalino tem se dedicado a estudar os modos como os povos indígenas da Mesoamérica e Andes Centrais praticaram e conceberam os atos de conquistar, dominar, comandar e governar, tanto no período pré-hispânico como no colonial inicial, para chegar a compreender a produção e uso de poder nessas duas macro-regiões histórico-culturais da América Indígena, a área em que é grande a referência no Brasil e no mundo. Sua pesquisa busca, podemos dizer, em termos cosmo-históricos, entregar protagonismo às historicidades e cosmologias indígenas por meio da comparação entre suas perspectivas e os registros hispânicos, sem colocá-las abaixo das concepções ocidentais de tempo e história. O professor Natalino se formou em 1995 em História aqui na USP, fez seu mestrado e doutorado no programa de História Social da FEFELESH e em 2006 tornou-se professor do Departamento de História, onde lecionava inicialmente a disciplina de História da América Pré-Hispânica. Hoje é livre docente e professor associado da matéria obrigatória de História Indígena. Já a Cristiana trabalha com os períodos pré-colonial, colonial e contemporâneo da história indígena, com foco nos povos andinos e da Amazônia Ocidental. Então ela vai estudar desde os povos mais antigos, como os Incas, e povos bem recentes contemporâneos, como os Axânica. Ela também é graduada em História aqui na USP e desenvolveu seu mestrado no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP também. Só que seu doutorado foi feito lá na Inglaterra, na Universidade de Essex. Para o pós-doc, ela voltou aqui para o Brasil e fez no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. E além dela ser uma baita pesquisadora na área dela, a Cristiana atua profissionalmente na curadoria de diversos museus, seja no Brasil ou em outros países. Atualmente, ela está atuando como pesquisadora na Universidade de Bonn, na Alemanha, onde ela está liderando o projeto de pesquisa Mapeando a Paisagem Sagrada Xânica. Ou seja, a gente está com dois nomes de peso hoje para conversar aqui com a gente. É um prazer enorme receber vocês aqui. Passo a palavra para vocês. Bom, obrigada. É um prazer estar aqui. Agradeço vocês ao convite e acho que é uma oportunidade única de conhecer esse canal, História USP, canal oficial, e também de celebrar os 25 anos do SEMA. A gente se deu conta agora que a gente fez a nossa fundação no ano 2000 e 25 anos, nada como uma entrevista para fazer essa celebração. Que legal. Grande estilo a comemoração, então. Acho que é uma data importante e acho que participar dessa iniciativa de vocês também é muito bacana, né, que envolve o professor Daniel, né, o Gustavo e os estudantes, né, de graduação e pós-graduação, criando essa forma mais dinâmica, né, da gente tratar de história, levar isso para um debate mais amplo da sociedade. É bastante importante, parabenizo vocês muito por isso aí. Legal, a gente Muito obrigado. agradece. Muito obrigado. Bom, pessoal, queria saber de vocês um pouquinho, partindo para uma pergunta mais objetiva mesmo, até para falar com o pessoal lá de casa. é, o que é o SEMA? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais são os objetivos do SEMA, o que vocês estudam, quais são os focos temáticos e como é abordado as questões de história indígena mesmo, ou outras questões dentro do SEMA. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre Uhum. isso. Sim. Pode ir. Bom, quando a gente começou o SEMA, né, lá em 2000, nós éramos estudantes de pós-graduação de áreas diferentes. Nós éramos principalmente da história e maiormente da arqueologia, né, a Cristiana, a Márcia e a Leila. E isso já deu um pouco um dos objetivos do SEMA, que era trazer essa interdisciplinaridade para aquilo que era a nascente história indígena, que hoje a gente denomina de maneira mais clara.
e história indígena. E fazendo isso no Brasil, é claro que também a gente entrou em contato muito fortemente aqui com a história indígena feita dos povos do Brasil e também com a antropologia, né? Com uma história indígena, com uma antropologia, etnologia indígena feita pela antropologia. Mas, quer dizer, cada uma dessas áreas, separadamente, a história, a arqueologia, a antropologia, tinha sua contribuição nesse diálogo interdisciplinar, mas a gente não tinha no Brasil, né? A gente havia decidido estudar Mesoamérica e Andes, história indígena dessas duas grandes regiões, que correspondem mais ou menos a México e Guatemala de um lado, Peru e Bolívia de outro, de maneira imprecisa. E a gente era um pouco solitário, então a gente também queria consolidar. A gente percebeu que lá fora, aqui nos Estados Unidos, no México, no Peru, e na Europa, havia já uma tradição muito antiga de estudos mesoamericanos e andinos, e a gente queria trazer um pouco essa atualização para o Brasil e fazer alguma coisa aqui que consolidasse esses estudos, né? Esse campo de pesquisa na academia brasileira em relação com essa rede internacional já existente desde o século XIX, quer dizer, os estudos de Mesoamérica e Andes, eles são tão antigos quanto a própria história, quanto a própria antropologia. Então, acho que esse era um dos grandes objetivos, né? Era um pouco consolidar essa área de estudos no Brasil, nesse campo interdisciplinar e, ao mesmo tempo, nessa rede internacional, e tomando muito em conta o que se fazia no Brasil. Acho que esse foi, né, um grande diferencial do SEMA, a impressão que eu tenho, que é abastecer, né, esse olhar para a Mesoamérica e para os Andes, a partir também de debates da arqueologia, da antropologia brasileira, né, e formar estudantes, né. Acho que isso também sempre teve lá na matriz do SEMA, que a gente não pretendia se tornar um grupo de debates hiper especializado, né, que tivesse ali apenas, né, pesquisas de ponta, digamos assim, doutorados, pesquisadores. A gente sempre fez nos colóquios, nos grupos de estudo, né, um conjunto de atividades sempre muito abertas para todos os níveis, de graduação até pesquisadores. Então, acho que esse foi também um dos grandes objetivos nossos, que a gente percebeu que era importante formar as pessoas, né, nessas áreas de estudo desde a graduação, ou pelo menos abrir uma porta para quem quisesse se formar nessas áreas de estudos desde a graduação. Sim. E assim, se eu posso complementar a fala do Edu, eu acho que inicialmente um dos objetivos é ter produção científica e também não científica em português, né? Eu me lembro muito bem agora, falando sobre isso, quando eu quis estudar os Incas, né? Uma das primeiras referências bibliográficas que as pessoas me ofereciam, talvez vocês nem se lembrem desse livro, chamava América Pré-Colombiana, do Ciro Flammarion Cardoso, que é um historiador muito importante. É um livrinho bem pequenininho, se eu não me engano, da Brasiliense, Da coleção Primeiros Passos. da coleção Os Primeiros Isso. Passos, que era uma das únicas obras em português sobre o tema. Imagina uma coleção daquele tamanho. Claro, o Ciro fez um trabalho ótimo, mas pegar toda essa história num livrinho que tinha, acho que 70 páginas, naquele muito pouco, formato né? pequenininho. Então, eu tenho até hoje. Eu acho que ele foi publicado no início da década de 80, 81, 82. Então, acho que o SEMA surgiu também dessa necessidade de oferecer ao público acadêmico e não acadêmico material de pesquisa e de conhecimento sobre os povos pré-colombianos, né? E acho que isso é uma missão que a gente está sempre tentando aumentar, mas eu acho que deu um pouco certo, né? Hoje o estudante brasileiro que quer fazer pesquisa nessa área tem também material em português, porque na nossa época era ou espanhol ou inglês, um pouquinho de francês também, mas majoritariamente inglês e português. Então eu acho que foi um passo importante. Hoje o estudante ele consegue só na língua portuguesa ter acesso a material gratuito da produção que foi feita não só no SEMA, mas boa parte, eu acho que alunos, pesquisadores. Que legal, e dá pra ver que vocês estão caminhando bem para esse objetivo, né? A produção tem aumentado muito, então aproveitar que a gente está falando um pouquinho, né? Vocês começaram a comentar sobre os objetivos do SEMA e falar um pouco sobre a fundação, né? Do SEMA. Então, acho que não tem como a gente não abrir essa conversa sendo historiadores e não falar um pouco sobre a história do próprio SEMA, né?
Vocês podem contar um pouquinho para a gente agora sobre como foi a fundação do SEMA, né, esse processo, como que foi reunir esses alunos interessados, quais foram as dificuldades ali de abrir esse novo grupo de estudos dentro do departamento, da faculdade e tudo mais? Podem comentar um pouquinho para a gente como que foi esse processo? Quer começar? Quer começar? Você pode começar. Bom, eu entrei aqui na história em 94 e logo de cara eu já tinha interesse em fazer estudos pré-colombianos. Eu comecei na arqueologia brasileira, lavando cerâmica, mas os estudos na área peruana, inca, sempre me chamaram. Naquela época era bastante difícil, não tinha orientador, tinha a professora Janice Teodoro, que na época dava aula de História da América 1 e 2, se eu não estou enganado. E fora isso, eu acho que aqui em São Paulo eu não me lembro de mais ninguém. Então foi muito difícil esse começo. A minha orientadora foi a Maria Beatriz Borba Florenzani, que é especialista em arqueologia clássica, Grécia e Roma, numismática. E ela topou orientar tanto eu, como a Leila Maria França e a Márcia Maria Arcuri, que são pesquisadores que participaram do SEMA. Infelizmente, a Leila faleceu precocemente, mas deixou um legado bastante importante no SEMA também. Então, essa foi uma das dificuldades iniciais. O Eduardo estava fazendo, se eu não me engano, iniciação científica e mestrado com a professora Janice. Então, a gente estava bem disperso. A gente era bastante restrito em bibliografia. Naquela época, como a gente conversou nos bastidores, não tinha PDF. A internet estava nos seus primórdios, então a gente tinha um vácuo de bibliografia a respeito muito grande. Aqui na biblioteca tinha pouca coisa, então tinha uma série de dificuldades. Então acho que foi isso que juntou eu, o Eduardo, a Leila Maria França, a Márcia Arcuri, o Alexandre Guida Navarro. Eu acho que esses são os nomes, né? Acho que eu não estou esquecendo de ninguém. Não. E aí a gente resolveu unir forças para criar um espaço de diálogo, de troca de livros e documentos, e também para criar um espaço, mesmo que pequenininho naquela época, para a gente fazer o que seria a primeira sementinha do SEMA, né? Então, no início não tinha nada, a gente foi meio que com a cara e com a coragem, fazendo reuniões um na casa do outro, né? E aí, em 2000, eu terminei o meu mestrado no Museu de Arqueologia sobre economia inca e fui fazer o doutorado fora, na Inglaterra, muito por conta de um curso que aconteceu em 1998, que foi ministrado pelo professor Gordon Brotherston. E acho que esse curso foi assim um oásis para a gente, porque foi todo mundo fazer esse curso. Como não tinha curso nessa área, todo mundo foi para lá. E foi lá que eu conheci o Eduardo. Conheci a Márcia também nesse curso. Conheci outras pessoas, né, a Leila. E acho que foi dali que o SEMA começou a dar sinais de vida. Hoje, por exemplo, eu estava olhando no website do SEMA para procurar esses cursos, né? O curso do Gordon e o curso da professora Valerie Fraser também, que aconteceu em 2001. E não está lá, né, o programa dos cursos. E aí o Eduardo me falou, mas essa época o SEMA nem existia ainda, né? Mas a gente já estava ali na ativa, né, fazendo cursos, né? Então eu acho que essa ausência de espaço, de pessoas e de bibliografia foi o que encorajou eu, o Eduardo e os outros participantes do SEMA a buscar lá fora pessoas e etc. E foi por isso também que eu fui fazer o doutorado fora. Então, acho que as dificuldades eram bastantes, a gente era bem mais jovem, tinha mais energia de lidar com elas, né? Mas eu fiquei pensando em que era um universo totalmente diferente do universo que vocês, hoje entrando na Universidade de São Paulo, se optarem por estudar estudos pré-colombianos, vocês têm à disposição de vocês pessoal, bibliografia, espaços, é um outro universo, né? Então, é bacana um pouco a gente relembrar essa trajetória do SEMA, para a gente perceber como em 25 anos muita coisa mudou, né? A gente esquece disso tudo, mas a gente começou com muito pouco e foi aos pouquinhos construindo o SEMA
que agora é SEMA-A, né? A gente ainda está em dúvida se é SEMA-A, SEMA-A. Então, é uma história, acho que longa também, né? Vou talvez colocar alguns detalhes a mais em cima daquilo que a Cris comentou. Então, acho que reforçar que duas pessoas fundamentais aí foram a professora Janice Teodoro da Silva e a professora Maria Beatriz Borba Florenzano, né? Respectivamente do Departamento de História, Janice, e a Beatriz do MAI. Porque elas tiveram um pouco nas suas trajetórias desejos também de estudar Mesoamérica e Andes, né? Acho que a Janice mais ligada à Mesoamérica, acho que a Beatriz mais ligada aos Andes, né? E isso nos anos 70, quando elas fizeram pós-graduação. E elas acabaram indo para outras áreas, ou para áreas correlatas, né? No caso da professora Beatriz, ela foi para Roma, foi para outro lado do mundo, para o Mediterrâneo, nas suas pesquisas, e a Janice foi para História da América Colonial, né? Na qual ela ministrou aqui aula por muito tempo na USP. Mas elas, quando viram, acho que na gente também um pouco dessa vontade de estudar Mesoamérica e Andes, elas um pouco, acho que viram, né, reviveram um pouco um sonho delas também e Uhum. apoiaram de maneira bastante incondicional, né, na vinda de professores visitantes, nos nossos projetos de pesquisa, em pedir bolsas, né, e topar orientar trabalhos que não eram exatamente das áreas de pesquisa delas, né? Isso foi muito ousado por parte delas e bem importante para a gente, né? E acho que existia também aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? A gente também tinha no Brasil um crescimento forte de história indígena. Então acho que isso também tem uma reverberação no acolhimento que o SEMA teve, ou seja, na área de história indígena dos povos indígenas da região do Brasil, né? Manuela Carneiro da Cunha, João Manuel Monteiro, o pessoal da antropologia e da história se juntando para fazer história indígena. Na arqueologia, a arqueologia amazônica crescendo fortemente, Eduardo Neves e outras pessoas. Então, tudo isso foi uma conjunção muito, acho que muito afortunada que nós pegamos. E aí, então, acho que as nossas iniciativas, né, elas se multiplicaram e elas ganharam força por conta desse acolhimento também. Porque antes da gente, havia, inclusive quando a gente fundou o SEMA lá em 2000, a gente teve esse cuidado de pesquisar quem no Brasil já havia estudado Mesoamérica e Andes, né? Sim. Seja período pré-colonial, especialmente, mas também período colonial. E a gente descobriu algumas pessoas que fizeram trabalhos bem interessantes, né? O professor Antônio Porro é uma dessas pessoas que tem o seu doutorado sobre os maias coloniais, publicado aqui pela Faculdade de Filosofia, Bacana. né? E que é um trabalho assim de referência internacional, na verdade. O trabalho do Que Antônio legal. Porro feito no final dos anos 70, começo dos anos 80, no qual ele estuda as rebeliões maias coloniais, né? Um trabalho assim exemplar, admirado mundo afora, mas que ficou um pouco nisso. O Antônio Porro depois justamente vai migrar a sua pesquisa para a área de Amazônia colonial, que era mais viável de ser feito no Brasil. A professora Elisa Kossovitch também fez um trabalho sobre escritores indígenas nauas coloniais, e que também ficou um pouco nisso. Depois ela vai ingressar na Unicamp, mas numa outra área. Então, quer dizer, a gente tinha tido também já tentativas, né, de fazer no Brasil esse tipo de trabalho, que foram bem sucedidas, mas como pesquisas mais individuais. Eu acho que é um pouco a conjunção que deu origem ao SEMA, ela então, claro, conta, né, com a nossa iniciativa, com o nosso trabalho, das pessoas que a Cris mencionou. Aproveito para fazer uma menção para a colega, para Leila Maria França, que estava ali então desde o primeiro momento fazendo, né, estava junto com a Cris lá fazendo mestrado e doutorado no MAI, em arqueologia, com a professora Beatriz Florenzano, e que faleceu, né, no finalzinho da pandemia e nos deixou precocemente aí. E a Márcia Arcuri, o Alexandre Guida Navarro, que hoje é professor na Universidade Federal do Maranhão, mas que migrou para a área de arqueologia brasileira, principalmente, né? E esses professores todos que a Cris mencionou, aos quais se junta também o professor Federico Navarrete Linares, Fê Navarrete Linares hoje, né, um professor que fez uma transição de gênero, se tornou uma pesquisadora professora, Fê Navarrete Linares, esteve aqui agora no nosso colóquio, deu um curso de pós-graduação e tem sido então uma companheira constante da trajetória do SEMA desde 2001 ou 2002. Quer dizer, uma coisa que a gente fez bastante também
que pode ser interessante para quem quer começar um outro centro de estudos a fazer, estudantes aí que vocês estão nessa fase, né? Tem vários outros temas novos, é trazer professores visitantes de maneira regular, para dar cursos de pós-graduação, né? Isso a gente fez É. bastante, né? E o curso lá do Gordon Brotherston foi onde a gente se conheceu, mas depois a gente continuou trazendo esses professores e outros, né, ao longo desses 20 anos aí, atuando naquele trabalho de formação de estudantes de pós-graduação, de graduação. Então, é isso. E aí, em termos institucionais, o SEMA começou, então, um pouco como uma conjunção de pós-graduandos, acolhidos pela professora Beatriz e pela professora Janice, como se fosse um grupo de estudo. Mas logo a gente pediu um pouco um reconhecimento no MAI, como um grupo de trabalho no MAI, e isso foi acolhido pelo Museu de Arqueologia. E depois, alguns anos depois, a gente pediu esse acolhimento como laboratório, departamento de história, o que também foi acolhido. Então a gente teve um pouco desses dois acolhimentos também institucionais. Logo no começo ali, entre 2000 e 2006, a gente transitou como grupo de trabalho do MAI e laboratório de ensino e pesquisa do departamento de história. E eu acho que isso foi muito importante, né? Porque até então a gente não tinha nenhuma salinha, né? E hoje a gente conta com uma sala, uma biblioteca. Então, em termos de infraestrutura também, a gente começou do zero e foi aos pouquinhos conseguindo um espaço físico mesmo, Sim. apoio institucional, financeiro, de bolsistas também, né? E voltando às pessoas importantes que você mencionou, eu acho que ficou de fora uma pessoa importante também, que é a Vera Coelho Penteado, que tem um trabalho importante. Eu não vou lembrar o título do trabalho dela, mas sobre as cabeças troféu, que Verdade. foi pela arqueologia, que acabou também, infelizmente, falecendo precocemente, e cuja biblioteca eu acabei herdando uma parte que indiretamente acabou indo para o SEMA, com algumas pequenas doações, né? Então, também foi uma pessoa que foi um nome importante da arqueologia peruana, no Museu de Arqueologia. Bem lembrado, Cris. E eu acho que até hoje, eu não tenho detalhes sobre isso, a vaga que era dela, que era originalmente de pré-colombiana, até hoje não foi substituída no museu, né? Agora que eu pensei isso, não sei como é que ficou institucionalmente, mas... E voltando ao que o Eduardo falou, né? Eu estava aqui pensando sobre os colóquios do SEMA. A gente está com 10 colóquios, desde o primeiro, que foi em 2002, e agora o último, em 2005. Então, celebrando 10 colóquios internacionais. 2025. 2025, desculpa. A gente tentava, né, fazer isso a cada 2 anos, nem sempre foi possível. Mas hoje de manhã, dando uma relida no programa desses colóquios, foi muito bacana perceber que várias pessoas que apresentavam como iniciação científica, como mestrado, hoje são professores, né? Na universidade, na UNILA, na Universidade Federal do Maranhão, em Manaus, talvez o Eduardo conheça outras pessoas, né? Então, o SEMA acabou formando uma série de pesquisadores que hoje são pesquisadores em outras universidades Brasil afora, que estão formando também os seus alunos, né? Então, isso é um desdobramento muito bacana, né? Que a gente conseguiu nesses últimos anos. E o que eu queria lembrar também é que desde o início, além de ser interdisciplinar, o SEMA tinha como objetivo, que era essa pergunta, né? Descentralizar também do eixo Rio-São Paulo, onde fica muito centralizado, né? Então, hoje a gente tem pesquisador do SEMA em muitas universidades, né? Em vários níveis de doutorado, já como professores, já formando outros pesquisadores. Que legal. Muito bom, que cresça mais ainda. Exatamente. E aproveitando o gancho na fala da professora, um pouco, um tempo atrás, alguns momentos anteriores, existe essa, não se sabe se é SEMA ou SEMA-A, porque é recente isso, né? Em 2023, foi acrescentado mais um A no final, que corresponde justamente a esse paradigma dos estudos amazônicos, né?
E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre como vocês veem, como vocês enxergam, e falassem também qual a importância dos estudos amazônicos, dessa pesquisa nesse ramo da história indígena, não só no SEMA, mas também na USP, no Brasil e no mundo até. Uhum. Você quer começar, Cris? Então, posso Vai começar. lá. Eu acho que olhando hoje, voltando ao que eu acabei de falar, né, sobre voltar aos programas dos colóquios do SEMA, eu reparei que desde o primeiro colóquio, em 2002, a Amazônia já estava bem presente, né? Então, e todos os programas, a gente tem pesquisadores que já estavam fazendo pesquisas da arqueologia, da antropologia, da história, da linguística, no que a gente chama de Amazônia, né? Então, acho que foi meio que não sei como nomear isso, é, sempre estava presente nas pesquisas, né? A minha própria pesquisa de doutorado foi a interface Inca com os povos Arawak da Amazônia Ocidental, que atualmente eu estou me aprofundando numa comunidade Axaninca no Acre. Ah, e aí, eu acho que foi em 2022, mais ou menos, que a gente começou essa discussão, né? De oficializar no SEMA, até então Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos, a presença cada vez mais forte de estudos da Amazônia no SEMA, né? Sim. Então, acho que nada mais justo do que colocar Centro de Estudos Mesoamericanos, Amazônicos e Andinos. Então, foi um processo bastante orgânico que já vinha acontecendo. Não foi uma decisão assim, vamos a partir de agora nos abrir para a Amazônia. Não, a Amazônia já estava presente ali desde 2000, 2002, né? Mesmo porque voltando aos primórdios do SEMA, se a gente lembra esse livro que o Eduardo Natalino mencionou, os livros do Quarto Mundo, de autoria do Gordon Brotherston, nesse livro já fica bem claro a perspectiva desse autor, do nosso colega Gordon, de não permitir que essas fronteiras, essas áreas culturais ficassem de forma rígida, a ponto de não perceber uma história mais próxima do que a gente estava enxergando naquele momento, né? E hoje, 25 anos depois, a gente está, eu acho, muito mais interdisciplinar e a gente está lendo, por exemplo, muito mais antropologia, muito mais estudos de outras áreas e vice-versa, né? Então, eu acho que mais do que justo a gente materializar a presença da Amazônia no SEMA. Perfeito. Então é uma questão bem interessante essa, talvez uma das, enfim, mais candentes na atualidade, né? Sobre justamente a relação que a gente pode ter ou pensar ou como explicar as diferenças entre essas áreas culturais, né? Entre aquilo que durante muito tempo foi visto como degraus num esquema bastante evolutivo, né? De áreas culturais com civilizações, estado, monumentalidades, cidades, e áreas da América indígena onde isso estaria ausente, né? Então isso é uma questão central em todos os estudos de América indígena e também em termos de história mundial, né? De história antiga mundial, essa questão perpassa, né? Então aí eu acho que tem várias coisas, né? Que a Cris já mencionou e que eu vou tentar complementar para não ser repetitivo. Várias coisas importantes que ela mencionou. A primeira é que a gente, acho que desde o começo, né? Afortunadamente, a gente teve um pouco essa percepção de que a gente estava propondo no Brasil um centro de estudos que estudaria primordialmente Mesoamérica e Andes, que são justamente as duas macro-regiões da América indígena, caracterizada, entre outras coisas, pela monumentalidade. Então, como fazer isso no Brasil sem justamente, de modo indireto, denegrir os povos indígenas do Brasil em termos históricos, arqueológicos, porque aqui seria a região da ausência da monumentalidade. Então a gente sempre teve esse cuidado de não pensar a Mesoamérica e os Andes como regiões culturais superiores a outras regiões da América indígena. E a gente, claro, então,
encontrou pessoas ou foi influenciado por pessoas que pensavam da mesma maneira, que pensavam, portanto, em termos mais continentais, em termos da América indígena como uma espécie de grande, né, região cultural também, como a gente pode falar talvez de um mundo ocidental, de um mundo mediterrâneo, né? A gente pode falar também de uma América indígena, né, de um pensamento indígena, Sim. sem cair na ideia de uma homogeneização, na verdade. Estamos falando aqui de coisas muito latentes, muito profundas, né, que se manifestam em várias culturas indígenas diferentes, né? E acho que a vantagem, então, para resumir, de fazer isso no Brasil era um pouco a gente não estar muito preso às fronteiras nacionais, aos nacionalismos peruanos, mexicanos, Uhum. que acabam influenciando os estudos de Mesoamérica e Andes nesses países, que olham, e é legítimo que eles façam isso, né? Mas cuja arqueologia, antropologia e história olha mais para a própria região. E ao fazer isso, por vezes perde essa perspectiva continental. E também, por vezes, se deixa levar ou vai um pouco ali canalizado por certos nacionalismos, na verdade. Né? Então vamos aqui estudar a grandeza das civilizações do México antigo, né? A grandeza das civilizações do Peru antigo. E perde um pouco essa percepção da América indígena, da relação entre suas áreas culturais, Uhum. por exemplo, entre a Amazônia e Andes. Então a gente, por exemplo, já nos objetivos do SEMA, lá desde a fundação, eu lembro muito claramente disso, a gente colocou que era estudar prioritariamente essas duas regiões, mas em contato com as outras regiões da América indígena. E aí, quando a gente idealizou os colóquios, eles refletiram isso de maneira bastante clara, porque os Uhum. colóquios eram, num primeiro momento, história e arqueologia da América indígena. Então, ali era o momento que a gente abria, né, os nossos estudos ou os colocava em perspectiva com estudos de outras regiões da América indígena. E é claro que fazendo esses colóquios no Brasil, apareceu desde o começo lá, além do próprio estudo da Cristiana, que estudava relações Andes-Amazônia, mas apareceu muito estudo de etnologia, de arqueologia das terras baixas, das chamadas terras baixas da América do Sul. Alguma coisinha de América do Norte a gente já teve Uhum. também, Caribe, mas primordialmente, né, Cris? Amazônia e terras baixas da América do Sul. Então isso sempre nos inspirou muito, ou seja, pensar, né, a história indígena, a arqueologia pré-colonial, a história indígena colonial da Mesoamérica e dos Andes, a partir desses estudos também feitos aqui nas terras baixas da América do Sul, de arqueologia e de história indígena colonial, aqui de história indígena contemporânea. Mas acho que isso nos levou, e aqui eu vou correr um grande risco, acho que depois quando a gente revisar as entrevistas a gente vai poder cortar ou não, mas eu acho que vale a pena correr esse risco. Eu acho que isso nos colocou, eu não sei muito o que a Cris pensa disso, não é uma postura, portanto, oficial do SEMA, a gente nos colocou nos últimos anos numa posição, em termos de estudos mesoamericanos e andinos, de bastante inovação em termos mundiais, eu diria até. Por quê? Porque as principais críticas a esse modelo evolutivo que eu mencionei antes para vocês, que dividia então a América indígena em áreas culturais, mas a essas áreas culturais corresponderiam estágios civilizacionais, de povos nômades, coletores, caçadores, com agricultura, né? A formação de cacicados em algumas regiões, depois a formação de estados, tudo isso visto como uma progressão, né, evolutiva, e que teria justamente na Mesoamérica e nos Andes seus pontos culminantes em termos de América indígena. E da onde que está vindo, da onde aonde que se produz, né, que se tem produzido, mas que se continua produzindo a principal, né, ou as principais críticas a esse modelo? Não é na antropologia, na história, na arqueologia feita em geral no Peru e no México. Hum, É na arqueologia, na antropologia e na história feita fora, em geral, do México e do Peru, mas justamente insatisfeita com esse modelo, que é, por exemplo, a arqueologia amazônica, feita no Brasil e em outros países aqui das Terras Baixas. Mas é também na antropologia, na etnologia feita aqui no Brasil, ou na antropologia e etnologia feita fora, principalmente, da Mesoamérica e dos Andes. Aí é que surgiu a principal desmontagem desse modelo. E essa crítica é antiga. Aí a gente poderia colocar a matriz disso
sei lá, para citar um nome importante, no próprio Lévi-Strauss, né, que vai justamente duvidar desse modelo, questionar esse modelo, né, dizendo que os povos indígenas, eles não são os povos indígenas das terras baixas, não são em nada inferiores à civilização ou aos povos científicos atuais, são diferentes em relação à Mesoamérica e Andes também, quer dizer, ele não olha para isso, essa antropologia não olha, né, para os povos indígenas das terras baixas como inferiores a maias, incas e astecas, para dizer em poucas palavras. E isso começou, né, isso começou a interessar também a pesquisadores da Mesoamérica e a pesquisadores das regiões andinas. É claro que o Brasil não é a única matriz dessa crítica, né? Tem gente nos Estados Unidos, tem gente no próprio México, no próprio Peru, na Europa fazendo essa crítica. Mas hoje nós temos, portanto, alguma coisa que é uma espécie de renovação dos estudos mesoamericanos e andinos em alguma medida, a partir das críticas que a antropologia, que a arqueologia fora dessas regiões tem feito. É como se elas estivessem, portanto, agora interiorizando essas críticas a esse modelo bastante hierárquico, evolucionista, e, portanto, renovando a maneira como a gente olha para os povos da Mesoamérica e dos Andes, percebendo justamente que tem muito mais proximidade entre povos da Amazônia e povos andinos, em termos de cosmologias, de modelos políticos, né, de maneira como se lida com a cerâmica, como se lida com a organização social, com a chefia, com uma série de questões do que a gente imaginava antes. Eu acho muito legal. Obrigado. Aproveitando então que o professor Natalino começou a falar um pouco mais sobre intelectuais, historiografia, né? Partiu um pouco na minha pergunta para um lado mais historiográfico, citando o História dos Índios no Brasil, né, da Manuela Carneiro da Cunha, que é uma das obras mais pioneiras assim brasileiras em relação à história indígena. E na introdução desse livro, a Manuela ela fala bastante sobre uma defesa da história indígena como um campo de estudos autônomo, né, indo contra aquela ideia de que as sociedades indígenas são frias, né, são sem história. Então ela afirma a historicidade dos povos indígenas, mas também aponta para uma série de desafios que existiriam, né, para se fazer uma história indígena, até pensar o que é uma história indígena, mas entre esses desafios tem como a gente citar o grande escopo temporal ou geográfico, né, de populações ali desde a América do Norte até a América do Sul, muitas regiões ali, como vocês dois comentaram, mas também preconceitos enraizados que podem estar presentes na prática da pesquisa, ou até mesmo a dificuldade de encontrar fontes, né, por exemplo, nas fontes coloniais, né, que não vão falar diretamente sobre as histórias indígenas como a gente gostaria que elas falassem, né? Então, pensando um pouco nessas dificuldades que a Manuela Carneiro da Cunha apontou, eu queria perguntar para vocês em que níveis que vocês acham que a história indígena brasileira hoje em dia, né, passando 30 anos da publicação original do História dos Índios do Brasil, conseguiu superar esses desafios? E em que medida vocês acham que a interdisciplinaridade, que para superar esses desafios acaba sendo uma saída, né, relacionar antropologia, arqueologia com história, outras áreas mesmo da história, é uma potência também para se produzir história indígena no Brasil, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Bom, é uma pergunta também bastante interessante, né? Acho que a gente poderia conversar sobre isso por horas, né? Com São certeza, temas, com certeza. porque são temas muito instigantes, né? E muito complexos, né? Eu mencionei antes, e acho que então foi muito importante, essa conjunção, né? Do qual a gente afortunadamente fez parte, que é essa renovação também no campo da etnologia brasileira e da história colonial brasileira, acho que começou bastante por aí, da história colonial e da história do século XIX também, né, com os trabalhos justamente da Manuela Carneiro da Cunha, que organizou essa importante obra, né, na qual estão presentes ali justamente Antônio Porro, João Manuel Monteiro, uma série de pessoas bem importantes que já foram citadas aqui. E eu acho que elas tiveram justamente, quer dizer, a antropologia, né, a etnologia indígena, né, ela enfrentou também esse desafio nos anos 80, que é justamente a percepção da relevância da transformação nas sociedades indígenas para compreender os seus próprios aspectos estruturais, né, que é o principal alvo dos estudos de etnologia, né, e que as sociedades indígenas, justamente como qualquer outras, estão ao longo do tempo e do espaço se transformando, mesmo que elas operem em muitos dos seus sistemas culturais para um pouco anular algumas dessas transformações, etc., mas elas estão se transformando. E que as sociedades indígenas
existentes no Brasil nos anos da Constituinte de 1988, né, que a Manuela Carneiro da Cunha também está presente nesse processo. Se a gente quiser compreender essas sociedades na sua atualidade, nos seus modos de pensar, de fazer política, a gente tem que entender a sua história. Então, isso estava sendo feito, né, desde os anos 80, né, no que foi chamado, naquele momento, o Núcleo de História Indígena e do Indigenismo, fundado aí pela Manuela Carneiro da Cunha, do qual participaram João Manuel Monteiro, Beatriz Perrone Moisés, Marta Moroso, uma série, portanto, de pessoas ligadas à etnologia e história indígena, que começaram ali a fazer, portanto, essa história indígena, mas que é uma história indígena sempre interdisciplinar, especialmente com alguma sensibilidade antropológica, pelo menos, que é o que o João Manuel Monteiro mencionava, né, que para fazer história indígena tem que ter uma sensibilidade antropológica, ou seja, se valer de ferramentas da antropologia, da etnologia, da arqueologia para produzir isso. E aí eu acho que a gente supera o problema das fontes, né? Eu acho que esse problema ele foi colocado muitas vezes, mas aqui também um pouco uma provocação para a gente refletir juntos, né? Eu acho que ele foi colocado mais pelas pessoas que eram avessas à produção de uma história indígena, como um problema que interditaria a real possibilidade da gente fazer pesquisa sobre história indígena. Ah, não tem fontes para esse estudo, né? Eu vi muito isso, né, ao longo desses 20 anos, né, batalhando por história indígena, de que não dá para fazer história indígena porque não tem fontes. Mas as fontes para a gente fazer história são, né, isso desde, né, da escola dos análises, é qualquer coisa que a gente possa acionar como vestígio da ação humana. Então não é apenas fonte escrita, né? Então também vale, né, a fonte etnográfica, também vale a fonte material da arqueologia, a fonte colonial produzida pelos europeus. E aí a gente começa a descobrir que também tem muitas fontes produzidas pelos próprios indígenas, né? Quando a gente começa a mergulhar nisso e nos arquivos, em busca dessa preocupação, a gente descobre que também tem muita fonte que foi produzida pelos próprios povos indígenas. E aí então a gente supera isso. É claro que aí a interdisciplinaridade é uma coisa complexa, na verdade. Ela é muito mais bonita, às vezes, de ser mencionada, mas para a gente efetivar pesquisas é bastante complexo. Por quê? Porque a universidade, por exemplo, a Universidade de São Paulo, aqui a Faculdade de Filosofia, o Departamento de História, ele está dividido conforme essas disciplinas. Né? Por que tem o departamento de História, de Antropologia, de Geografia, né, de Literatura? Porque essa é uma divisão que está colocada. E aí, então, produzir pesquisas interdisciplinares esbarra muitas vezes em questões institucionais. Só que aí, justamente, os núcleos de pesquisa, os laboratórios, eles se tornam lugares privilegiados, onde justamente você tem várias pessoas de departamentos diferentes que um pouco já superam essa dificuldade institucional. E acho que então isso foi um pouco o que aconteceu lá com o Núcleo de História Indígena e do Indigenismo, que depois, em 2011, se tornou o Centro de Estudos Ameríndios, que é o atual, então, Sexta USP, que tem sido um parceiro muito importante do SEMA, que é um núcleo de apoio à pesquisa, vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, é alguma coisa bem mais relevante do que o SEMA, em termos institucionais aqui na USP. É alguma coisa que herdou justamente essa história do Núcleo de História Indígena e do Indigenismo, dessa obra que o Pedro mencionou, da Manuela Carneiro da Cunha, que é um pessoal, né, cuja relevância, por exemplo, está relacionada com os debates da Constituinte de 88. Quer dizer, tem uma contribuição significativa do Núcleo de História Indígena e do Indigenismo para a construção do capítulo sobre os povos indígenas da Constituinte brasileira. Então, aí, quer dizer, isso leva a gente para um outro ponto que eu queria comentar, para não me estender muito, que é a conexão, né, entre a academia e os próprios pensadores, pesquisadoras e pesquisadores, e sábias indígenas, que também já está colocada aí nesse núcleo de estudo lá desde o seu começo, na verdade. Né? O Ailton Krenak é uma figura que estava nessa conjunção também. E que isso nos leva a um problema, né? Eu acho que a questão das fontes está bem equacionada. É claro que fontes sempre, se tivesse mais, era melhor. Em qualquer campo de estudo da história, as fontes são, por definição, vestígios. Então, elas são restos do passado, resquícios. Então, é claro que tem lacunas. Mas isso não é insuperável, isso nunca foi um problema
para a história como disciplina em nenhuma área. Se a gente pegar a história antiga, por exemplo, se a gente for pensar, não tem fonte, Uhum. a gente para também. Às vezes você tem 4 escritos que sobraram, e a gente vai fazer muita coisa com isso, com arqueologia, né, e com essa conjunção. Mas voltando para o meu raciocínio, que eu queria apontar, é um outro problema que a gente também tem lidado com ele no SEMA, que é mais do que o diálogo interdisciplinar, que eu acho que ele está bem equacionado hoje dessa maneira, nos núcleos de estudo, nos laboratórios, que tem pesquisadores e pesquisadoras de vários departamentos, e estudantes também de vários cursos, é o problema do que eu tenho chamado, do que a gente tem chamado dos diálogos intercivilizacionais. Porque quando a gente fala na interdisciplinaridade, tá bom, é a relação, a produção de problemas de pesquisa e pesquisas conjuntas entre história, antropologia, arqueologia. A gente um pouco partilha certos pressupostos do que é fonte, do que é verdade, do que é verossimilhança, do que é ciência. Então esse diálogo tem suas dificuldades, mas ele está um pouco calçado por princípios em comuns que essas disciplinas partilham, porque são disciplinas acadêmicas ocidentais. Mas quando a gente coloca as tradições indígenas nesse diálogo, ou seja, mais do que fazer uma história indígena que seja interdisciplinar entre história, arqueologia, antropologia, por exemplo, fazer uma história indígena que também tente criar diálogos e canais com as histórias indígenas feitas pelas tradições indígenas, que operam com outros regimes de historicidade de verdade, com outras formas de pensar o tempo, o espaço, os agentes históricos. Aí o desafio é ainda maior, na verdade. E eu acho que é esse desafio que a gente está vivendo hoje. E ele é um desafio tão grande como bonito, eu diria, né? O que ele tem de dificuldade na sua grandeza, ele tem também de beleza, na verdade, porque é justamente perceber que há outros modos de pensar o que é humano, o que é a natureza, o que é o social, o que é o tempo, o que é o espaço, e que os indígenas têm, nesses últimos, especialmente 20 anos, 15 anos, ganhado uma visibilidade muito importante em termos de publicações, ou seja, de trabalhos, portanto, de vozes que já não precisam passar mais, na verdade elas nunca precisaram, né? Mas que elas se dão de maneira direta, não precisa do antropólogo, do historiador necessariamente. E não é que a gente faz a mesma coisa, né? Ou seja, tem uma questão que é bastante desafiante aí, que é esse diálogo, porque ele parte de bases de conhecimento diferentes. E cada um dos quais, não se trata de um ser melhor do que o outro, mas cada um dos quais tem os seus potenciais, seus papéis, né? Suas belezas, suas limitações. E acho que o grande desafio hoje é fazer essas coisas conversarem. É fazer a história, para dar um exemplo, né? A grande história e antropologia e etnologia que o Davi Copenaua faz, colocar isso em contato com o que a gente faz na academia e pensar essas possíveis pontes, interdições que existem também. Se eu posso acrescentar um pouquinho o comentário do Edu, eu acho que essa sua parte final sobre a presença indígena na universidade, ela é fundamental. E pensando desde 2000 até 2005, eu acho que a gente conseguiu caminhar, não diria bastante, mas um pouquinho. Porque se a gente olhar os programas de novo dos colóquios do SEMA, praticamente não tem nenhum pesquisador indígena no começo do SEMA, né? Hoje, já nos últimos 2 ou 3 colóquios, a gente já tem uma presença indígena bem mais marcante. E nos estudos andinos também, né? Isso. E eu acho que essa presença indígena, ela é um reflexo desse movimento que está acontecendo em várias disciplinas, na história, na arqueologia, na antropologia. E eu reitero o que o Edu disse sobre existe uma dificuldade na interdisciplinaridade, mas eu acho que o grau de dificuldade realmente aperta quando a gente vai fazer pesquisa ou história com povos, comunidades indígenas. Eu fui historiadora, ainda sou,
fui para arqueologia no mestrado, e agora esse meu recente trabalho de pesquisa na Universidade de Bonn, que se chama Mapeando a Paisagem Sagrada Xaninca, ele tem vários aspectos. E um dos aspectos toca justamente nesse nó, não sei se dá para chamar de nó, nessa questão ainda não resolvida e não sei se tem resolução, sobre fazer história indígena com os indígenas, né? Se antes eu fazia pesquisa sobre os incas, hoje eu estou fazendo pesquisa numa comunidade xaninca, fazendo história indígena com eles, porque dentro da minha concepção não seria possível fazer uma história inca xaninca sem os Axaninca. E aí é que vem que vem uma série de questões, né? Porque do ponto de vista xaninca, a história deles já tem uma história xaninca. Eles não precisam de um historiador que sai lá da Alemanha para fazer história indígena com eles. É extremamente não necessário, né? Mas, ao mesmo tempo, ao iniciar esse diálogo com eles, eu percebo que são duas produções de conhecimento de matrizes diferentes. Como o Eduardo colocou, a gente não quer criar uma situação binária aqui, né? Mas tem algumas convergências e tem alguns nós, né? Dois deles eu poderia citar. Um é sobre o acesso ao conhecimento. A história como ciência, como disciplina, ela se quer aberta, né? Tanto nos movimentos de publicações open source ou abertas, para que todos tenham acesso, né? Esse é um movimento muito forte recentemente que nós apoiamos e nos inserimos. Na produção do conhecimento científico, e eu estou falando só do caso Axaninca, que é o caso que eu conheço, mas já vi em algumas outras etnografias, o conhecimento indígena e essa produção de saberes, não necessariamente ela sequer aberta para todos. Tem aspectos do conhecimento e da produção da história indígena que, no caso dos Axaninca, eles já deixaram muito claro que é um conhecimento deles e para eles. Então, tem algumas diferenças de acesso ao conhecimento. A outra diferença que eu vejo é que eu acho que a nossa história, talvez o Eduardo não concorde, ela é um tanto quanto antropocêntrica ainda. Por isso eu citei o livro da Marisol de la Cadena como uma referência quando você me sugeriu nos bastidores da entrevista, porque quando eu tento fazer história indígena com os Axaninca, é muito frequente a presença de seres não humanos ou extra-humanos. Existe toda uma... Por exemplo, o espírito de uma planta. Para eles, é um agente, tem personalidade, tem parentesco, tem agência, e é parte muito importante dessa história. Não tem como fazer história xaninca sem fazer uma história multiespécies, né? Então, aí esse o desafio que eu, como historiadora de uma tradição de produção, validação e circulação de conhecimento, mergulho numa outra matriz de produção, circulação e validação do conhecimento. E não sei como o Eduardo lida com isso, mas para mim eu acho bastante desafiador. E estou tentando ler outros pensadores, tentando dialogar com outros pesquisadores para tentar entender essa equação. É uma pena que o Guilherme Bianchi não está aqui hoje, porque há 2 semanas a gente teve um colóquio, um simpósio em Brasília, e ele resumiu um debate que existe entre pensadores sobre esse tema, e ele resumiu numa frase que eu achei bastante significativa. Ele falou: não se trata de uma concessão epistemológica, né? Mas trata-se de uma abertura para outras formas de produção de conhecimento ou para outras histórias possíveis, né? Então, eu acho que, do meu ponto de vista, esse é um dos desafios do SEMA, né? Lidar com essas questões todas desse universo. Acho que sim, e que
Poderia acrescentar mais uma coisa Claro, ainda? Claro, claro. vontade. Para não ficar muito longo esse bloco todo, mas acho que é importante, já que muitas coisas foram colocadas aqui que me permitem também pensar, né, a partir da fala da Cris, quer dizer, essa conexão, vamos chamar de uma história indígena, ou de uma sabedoria indígena, de uma ciência indígena, feita pelos próprios povos indígenas. Isso que a gente faz na academia, seja na arqueologia, na história, na antropologia, de modo interdisciplinar, mas cada vez mais também tentando estabelecer contatos, compreensões, traduções com as tradições indígenas, né? O curso da Fê Navarrete Linares foi bem interessante nesse sentido recentemente. Ela tem proposto, né, uma ideia muito interessante, que é o conceito de cosmohistória, quando a gente tenta fazer essa abertura epistemológica que a Cris mencionou, que é alguma coisa que vai ser sempre uma tentativa de alguma conversa entre esses dois mundos, entre essas duas matrizes, que permite alguma compreensibilidade mútua, mas com a certeza que ficam coisas de fora, né? Uma maneira bastante didática que a Fê Navarrete mencionou para a gente pensar a ideia de cosmohistória, que o resultado de uma cosmohistória, quando a gente tem duas tradições culturais diferentes tentando conversar, é alguma coisa que é sempre mais do que um lado, mais do que um e menos que dois. Nunca vai ser a completude das duas tradições, mas da gente fazer o esforço que seja um pouco mais do que apenas a nossa. Esse é o ponto. Alguma coisa que seja mais do que um e menos do que dois, né? Me pareceu uma ideia bem interessante aí. Mas isso nesse polo, digamos assim, né, da equação aqui. Mas a gente pode acrescentar um polo extra nessa conexão aqui também, que é muito importante em termos de história indígena brasileira, que é o ensino da história indígena. Ou seja, a gente, por exemplo, aqui no curso de História, no Departamento de História, a gente forma professoras e professores que vão lecionar, né, no ensino regular, nas escolas públicas para não indígenas, nas escolas particulares, e que vão tratar de história indígena. Então tem uma outra camada aqui que a gente percebe justamente que essa história indígena que a gente faz na academia, ela também tem um desdobramento social. Ela também tem um desdobramento, uma incidência naquilo que a gente pode chamar de uma memória social mais ampla dos não indígenas sobre os povos indígenas. E que ela é fundamental também. E que então, portanto, não se trata da gente propor alguma coisa como história indígena que substitua o que os indígenas fazem, né? Mas trata de propor alguma coisa que tenta fazer esse diálogo com as tradições indígenas, uma conversa interdisciplinar na academia e que tem uma vertente que é o ensino de história. E aqui está uma coisa das mais relevantes em termos políticos, em termos de possibilidade de algum tipo de contribuição com os movimentos indígenas, com as lutas indígenas. Porque se trata de contribuir com uma memória social, com a formação de uma memória social, sobre a qual a história, os historiadores profissionais, a gente não tem o monopólio disso e o controle disso. A memória social mais ampla é formada pela mídia, pelos documentários, pela televisão, pelas conversas de botequim de supermercado, de vizinhança, pelas histórias pessoais das familiares, né? Mas a gente tem uma incidência aí, né? Por meio da escola, do livro didático, do professor. E a gente sabe que essa memória social, de maneira dominante ainda no Brasil, ela é absolutamente preconceituosa, estereotipada, né? Violenta contra os povos indígenas. Então aí também está um ramo, né? de produzir uma história indígena na academia, que ela seja uma história indígena que desconstrua estereótipos, que questione estereótipos, né? Isso, o professor João Manuel Monteiro, justamente um dos fundadores dessa história indígena feita no Brasil, que também faleceu precocemente, né? Professor da Unicamp, ele dizia que em grande medida fazer essa história indígena, ela passa, né, por desconstruir estereótipos, antes de construir uma coisa mais propositiva. Se trata de desmontar, né, o que de negativo está colocado ali. Bom, seguindo nessa linha, professor, hoje, para nós que estamos no curso de História, é quase redundante falar disso, mas às vezes para o público fora da universidade, como você disse, é importante relembrar que quando a gente fala de história indígena, de populações indígenas, não são populações primitivas como
elas são subtraídas muitas vezes. São populações que compuseram sociedades complexas, que, enfim, tinham realmente uma agência, elas tinham um protagonismo, assumiram um protagonismo no seu tempo histórico. E eu queria conversar com vocês justamente sobre essa questão da agência. Como vocês entendem, como vocês veem e compreendem a história indígena no presente e no passado? Vocês chegaram a falar um pouquinho, mas eu queria que vocês aprofundassem mais nessa ideia. E também como o SEMA, como a pesquisa acadêmica, como o que esse grupo de estudos se propõe a fazer pode contribuir para o protagonismo político mesmo, indígena, não só na universidade, mas nas pesquisas, mas também na sociedade como um todo. Essa é uma pergunta que eu me fiz há alguns anos, porque eu estava estudando história inca, muito baseada em fontes escritas. E apesar de achar que o trabalho é relevante e que de forma indireta existe uma contribuição para a sociedade como um todo, senão a gente não estava fazendo isso, né? Mas eu me cobrava um pouco, como minha pesquisa poderia ter uma aplicação mais direta para as populações indígenas, mas não só, né? Acho que foi aí que eu fui parar na antropologia um pouquinho, né? Não querendo dizer que é na antropologia que essa contribuição é mais direta, mas por coincidências acadêmicas, eu fui parar numa comunidade Axaninca, que é uma os Axaninca, eles têm uma tradição, eles são povos pré-incaicos, que têm uma tradição muito grande de relação com os incas, né? Então, eles estão lá antes dos incas, se relacionavam com os incas, e agora eles estão, uma das populações indígenas mais numerosas do Peru, são cerca de 100 mil Axaninca no Peru, e um pequeno grupo de 2 mil no Acre, dividido em 7 terras indígenas, né? Então, quando eu fui fazer esse trabalho de pesquisa mais da antropologia, com o pé na história, tinha as minhas questões acadêmicas, mas também tinha uma vontade muito grande de poder contribuir mais diretamente para as populações indígenas, né? E aí achei muito bacana quando eu tive a notícia que os Axaninca, através de uma organização não governamental, tem usado essa pesquisa para a proteção do território Axaninca na área transfronteiriça entre Brasil e Peru, no Acre, num caso legal na justiça peruana, que está tentando ainda proteger as cabeceiras do rio Amônia, que nasce no Peru, mas é o principal rio que corta a terra indígena Campa no Brasil. Então, eu acho que para mim, pessoalmente, é muito gratificante. A gente não sabe se a corte peruana vai aceitar esse caso, a gente sabe que é uma corte muito conservadora, mas quando a gente sabe que a nossa pesquisa pode ter esse desdobramento mais contemporâneo e mais pragmático, é bastante interessante, né? É claro que isso que não quer dizer que pesquisas como que o Eduardo está fazendo, a pesquisa que eu continuo fazendo, não tem esse desdobramento também, mas eu acho que ele é menos visível, né? Então, eu acho que tem várias formas da gente fazer essa contribuição, né? E eu acho que o SEMA, no seu papel de um centro de pesquisa na Universidade de São Paulo, a gente já falou isso muito na teoria sobre a presença indígena no Centro de Estudos Mesoamericanos, Amazônicos e Andinos. Mas eu acho que um dos desafios que a gente tem hoje é tornar essa presença indígena mais presente, né? Mais intensa, né? Porque na coordenação, por exemplo, seria legal ter alguém indígena. E quando eu falo presença indígena, não só dos indígenas que foram para a academia fazer graduação, mestrado, doutorado, mas voltando para a nossa questão anterior, indígenas também que nunca passaram pela universidade dos brancos, mas que também têm os seus saberes, os seus conhecimentos e que
tem muito a contribuir aqui no espaço do SEMA, né? Então, eu não sei se eu fugi um pouquinho da Não, pergunta tá. inicial, mas eu acho que era isso. Uhum. Então, essa questão que vocês colocaram da agência e do protagonismo indígena, ela também é das mais interessantes, né? Ela tem pautado um pouco, ela tem sido uma presença constante, né, nos debates, colóquios, estudos, né, e no movimento indígena também, né. Mas eu sinto, né, já com essa trajetória um pouco aí de 25 anos lidando com essas questões, né, uma das vantagens é que você acaba tendo um pouco uma perspectiva que você já percebe algumas transformações. Uhum. E uma dessas transformações que eu percebo e que eu acho que é muito boa é que o debate vai parecer um pouco contraditório de início, mas depois acho que eu vou conseguir fazer a volta, né? É que o debate sobre a agência indígena, ele tem sido superado já, perdido espaço. E eu acho que é ótimo que ele tenha sido superado e perdido espaço, porque é, porque quer dizer, é alguma coisa tão quase que autoevidente, Uhum. né? Quase como quando a gente faz história, quando a gente pensa o que é história, em termos de transformações das sociedades humanas ao longo do tempo, que se dão prioritariamente pela atuação humana. Então, quer dizer, a agência histórica das pessoas que compõem uma comunidade humana, ela é um pressuposto para se fazer história. E nas relações entre as comunidades humanas. Ou seja, em nenhum momento, pelo menos que eu me lembre, né, a gente debateu sobre se os povos do Mediterrâneo tinham agência histórica Uhum. ou que populações das civilizações da Ásia, das grandes civilizações asiáticas, Índia, China e etc., tinham agência. Não precisava fazer isso. Porque a transformação, quando a gente estuda a história dessas populações ou a arqueologia dela, por meio da arqueologia, essa história, a transformação está ali. Bom, e se tem transformação, tem atuação humana. Mas mesmo que não tenham grandes sinais de transformação, se tem a constituição, como o Galvão colocou, de uma comunidade humana que tem uma forma de pensamento, que tem a sua complexidade em termos de organização social de outros agentes não humanos. Quer dizer, toda a sociedade humana, ela é, por natureza, um fenômeno complexo que foi construído. E quem são os construtores, se não as pessoas? Sim. Então, quer dizer, essa questão, pensando hoje, né, em 2025, ela foi importante num certo momento. Reiterar, reafirmar a agência histórica dos povos indígenas. Mas ter que ter feito isso nos mostra um pouco a miopia que a gente estava envolvido antes, de não enxergar essa agência, ou de não querer admitir essa agência, Ou na por verdade. então acreditar que eles precisassem de uma validação nossa para que a sua agência se sentisse presente, quando É, que de fato seria uma cegueira esse tipo é, de pensamento. A agência indígena, como de todos os povos, é. sempre esteve. Ou ela era justamente a reafirmação daquele modelo evolucionista de história que pensava as cidades indígenas como no primeiro estágio da humanidade. Então, eles não tiveram agência, eles sofreram a agência das sociedades que se transformaram, das sociedades chamadas grandes civilizações, com Estado, etc. E eles ficaram estacionados no tempo, né? E é claro que isso a gente percebeu. Tem uma coisa bonita, né? Quer dizer, aí nas ciências de maneira geral, nos estudos, né, que quando as coisas se colocam de uma outra maneira, com outros conceitos e de maneira evidente e clara, né, fica tão assim patente que aquilo era um absurdo, né? Eu pensei aqui enquanto vocês falavam, sei lá, de algumas coisas que, sei lá, por exemplo, Marx trouxe à tona, né? Que antes na luta de classes e se torna tão difícil depois pensar a história sem isso, Sim. ou quando Freud fala do inconsciente e coloca isso, né? Se torna como então falar, né, dessa agência indígena já se tornou um pouco um pressuposto. Então acho que agora, mais do que ter que provar que os indígenas têm a gente já está num outro momento, que é entender essa agência, estudar e explicar essa agência. E dentro dessa agência, aí é um outro problema, mas conectado a esse, né? O protagonismo que eles tiveram na construção, por exemplo, disso que a gente chama hoje
as nações americanas, latino-americanas, os países que compõem, né, esse continente, que é indígena também. Ou seja, nós não estamos falando de populações que foram extintas no passado. Populações que tiveram processos aí catastróficos de baixa demográfica, por guerras, epidemias e toda uma série de fatores que a gente conhece muito bem, mas que continuam presentes, né? Do Canadá, do mais extremo norte até o extremo sul desse continente, constituindo a população de praticamente todos os Uhum. Estados-nações. E nessa história, eles têm protagonismo muito importante. Quer dizer, a gente, durante muito tempo, na explicação do que é a história colonial, do que é a história contemporânea desses países, a gente um pouco criou uma espécie de, eu tenho chamado de uma hiperagência europeia, à qual correspondia justamente uma não agência indígena. Na medida que a gente percebe que tem uma agência do lado de cá e tem protagonismo nessa agência, a gente está conseguindo, acho que, uma explicação um pouco mais equilibrada. Então, para dar um exemplo rápido, né? Quando a gente fala em termos de mão de obra naquilo que foi a América Portuguesa, mão de obra escravizada, era muito comum que a gente focalizasse apenas no problema da mão de obra de matriz africana. E hoje os estudos têm mostrado cada vez mais que, quer dizer, imensas porções desse país, elas tomaram a feição que tem hoje a partir dessa relação hierarquizada de dominação que se estabeleceu entre portugueses e indígenas, mas que o básico ali era a mão de obra indígena, por exemplo. E o básico também era a negociação com as lideranças indígenas. O básico também foram processos que contaram com essa atuação indígena que também fez opções e teve escolhas. Eles não foram vítimas passivas de um processo onde os europeus eram esses hiperagentes e eles ficaram apenas olhando o seu mundo acabar, digamos assim. Né? Essa visão histórica, chamada um pouco de história dos vencidos, também já tem sido superada, demonstrando que há um processo de conflito, mas há também processo de negociação, de composição entre, vamos chamar, né, etnias indígenas e o que eu gosto de chamar de etnias europeias, né, de ibéricos aí, portugueses, castelhanos, né, de pensar isso como etnias também em relação aí. Legal, muito obrigado. Gente, tá sendo uma aula, tá sendo incrível ouvir vocês falarem, mas infelizmente a gente tá caminhando agora para nossa última questão. E nessa última questão, a gente falou um pouco sobre o passado, a história do SEMA, um pouco sobre historiografia, agora a gente volta nossos olhos para o futuro. Se vocês puderem dar um pequeno spoiler pro pessoal que está assistindo a gente, quais são os projetos, as expectativas, os planos que vocês têm dentro do SEMA para 2026? Vocês podem comentar um pouquinho sobre isso? A gente estava conversando sobre isso no café antes de entrar aqui, porque a gente realmente não tem assim um plano, um grande plano para o SEMA. Eu acho que o que a gente pretende é manter as atividades do SEMA, o que, como o Eduardo falou, já é bastante, né? Somos poucos na coordenação. E se a gente conseguir manter as atividades que a gente já tem, em termos institucionais, eu acho que a gente já está contente. Mas eu acho que em termos de desafio, passam por todas essas questões que a gente comentou aqui, né? Eu acho que a gente está num momento muito interessante de estudos de história indígena, por causa disso que a gente falou, a interdisciplinaridade, novos atores na construção dessa história, que são os próprios indígenas, e há 25 anos a gente não tinha tanto essa presença, como a gente mencionou aqui várias vezes. Então, eu me sinto animada, assim, né? A trajetória do SEMA, ela começou aos trancos e barrancos, meio sem saber se a gente ia conseguir, e muito cautelosamente, aos pouquinhos, a gente foi conquistando o nosso espaço. Hoje, com 25 anos aqui, falando, meio que fazendo essa entrevista, que foi um catalisador para a gente rever a nossa história, né? E pensar como que a gente está em um momento, eu acho, desafiador, com questões importantes para serem refletidas, mas com a chegada de novos atores, eu acho que ela fica mais rica, mais desafiadora e mais interessante. E eu acho que fazer história sem desafio
ou melhor, fazer história com esses desafios torna ela justamente mais interessante, porque é nesses nós que a gente consegue sair das nossas miopias e ter um panorama de visão um pouquinho mais amplo. Então, queria agradecer também pela gente oportunidade da O entrevista. prazer é nosso, todo nosso. Então, acho que a gente estava conversando sobre isso, como a Cris mencionou, e eu confesso que é bastante, né, dá uma certa satisfação perceber que justamente o SEMA funciona de um modo hoje que ele tem uma trajetória já relativamente longa, um grupo de pessoas que tem se ampliado, né? E isso envolve estudantes de graduação, envolve novos professores, o professor Guilherme Bianchi foi mencionado aqui, envolve estudantes de doutorado que nos ajudam na coordenação, e que, portanto, é como se tivesse já alguma coisa que tem uma própria dinâmica e inércia funcionando ali, que a gente fica bastante tranquilo que irão acontecer muitas coisas no próximo ano. Que coisas são essas? A gente fez em 2025 o nosso 10º colóquio, como a Cris mencionou, de História, Arqueologia e Antropologia da América Indígena, que é alguma coisa mais amplo. E nós fizemos também o 4º Seminário de Estudos Andinos, e que foi em Brasília esse ano, porque justamente um grupo de estudos de lá, chamado NEANDES, que é um núcleo lá de estudo andino na Universidade de Brasília, nos convidou para fazer isso. Então, mesmo sendo o mesmo semestre do colóquio, a gente topou. Então, foi um semestre muito intenso. A gente, então, talvez no próximo ano não vai fazer nem o colóquio e nem esse seminário, mas os grupos de estudos continuam a funcionar. Pesquisadores que nos procuram para fazer palestras, para fazermos conversas do SEMA, tudo isso vai continuar a funcionar. E aproveito, então, até para dizer também, que eu não sei se isso ficou claro, quando a gente falou dos grupos de estudo, são grupos de estudos abertos a qualquer pessoa, na verdade. Sim, Eu falei que importante. eles eram abertos para estudantes de graduação, pós, mas também para pessoas fora da universidade. Tem nos procurado. São grupos de estudos que basta você se inscrever lá pelo site, né? O nosso site é usp.br/SEMA, SEMA com um A ou com dois As, os dois endereços continuam funcionando, usp.br/SEMA, e que aí aparece lá no começo do semestre os programas. E são vários grupos de estudos. Temos um grupo de estudos de Quechua em funcionamento, um grupo de estudos de códices, de história e antropologia, de cosmohistória. Queremos reativar o grupo de estudos de Náhuatl, mas ainda não está muito certo no próximo ano. Então são um volume grande de atividades que a gente chama de atividades permanentes que estarão funcionando no ano que vem. Fica a dica aí pro pessoal. Eu queria Exatamente. só fazer uma pequena complementação, que estão todos convidados, não só alunos da USP, né? Pessoas de outras universidades ou que não estão na universidade. E a gente agora também tem uma categoria de grupo de estudo que ele é virtual. O grupo de estudos Andes e Amazônia, que eu estou coordenando. Esse semestre não teve, porque eu estava em trabalho de campo, mas como eu estou na Alemanha, ele funciona de forma virtual. Então, a gente tem estudantes dos Estados Unidos, Colômbia, Peru. Que legal. Então, isso é legal, porque amplia a participação de pessoas que não necessariamente vivem em São Sim. Paulo. E aí fica o convite, né, Edu, para as pessoas participarem das nossas atividades virtuais ou presenciais e do próximo colóquio, que a gente ainda não tem data, mas que talvez em 2027. Talvez 2027. E vocês também estão convidados a participar com Bacana, com apresentações. certeza. Obrigado. Bom, e se posso completar mais uma coisa ainda? Sim, De claro. maneira mais recente, nós temos também, não de maneira totalmente sistemática, mas nós temos gravado, né, alguns desses eventos, apresentações, e tudo isso está lá no site do SEMA também, no canal do SEMA no YouTube, Instagram, Facebook, todas essas legal. redes sociais e meios bem utilizados hoje em dia, para também as pessoas poderem acessar algumas coisas do que nós fizemos. O site tem bastante coisa em termos de programas, de seminários, grupos de estudo, e tem também, então, esses mais recentes aí, gravações de eventos que a gente tem feito. Não tem desculpa Ok. para não participar mais. Exatamente. Você que está vendo aí, se interessou, segue nas redes sociais, procure eles lá no site para participar, que agora o convite está feito. Legal. Então, gente, queria agradecer muito vocês, queria agradecer muito ao professor Natalino, a Cristiana, pela aula que vocês deram, realmente.
sobre história indígena, sobre a história do SEMA. Eu acho que, para quem não conhecia o SEMA antes, agora conhece muito bem. E, enfim, foi muito incrível participar dessa conversa com vocês e queria saber se vocês têm alguma palavra final para os nossos espectadores aí. Eu queria agradecer vocês dois e a quem vai assistir a gente e dizer que foi uma surpresa bacana, porque, como eu disse várias vezes, a gente está celebrando 25 anos. Eu não estava pensando nesse aniversário, mas hoje de manhã, quando eu fui dar uma olhada nos colóquios e na história do SEMA, para me preparar um pouquinho aqui para a entrevista, eu falei, ai, que bacana, a gente está celebrando 25 anos e aí fica essa entrevista como um presente de aniversário do SEMA, né? Então, Valeu, obrigada Vanessa. pelo convite, acho que foi muito bacana. Também Legal. gostei muito de participar da entrevista. Queria parabenizar vocês, né, o Daniel e o Gustavo. A gente percebe que, enfim, teve todo um cuidado por parte de vocês de pesquisar a história do SEMA, um pouco da nossa história, né, a maneira como vocês elaboraram as questões muito interessantes. Então, queria parabenizar também esse outro lado que acho que permitiu que a entrevista fosse, né, da nossa perspectiva, bem compensadora. E acho que agradecer mais uma vez também a toda a equipe SEMA, né? Estamos aqui, eu e Cristiana, falamos durante a entrevista sobre as pessoas que participaram um pouco da história do SEMA, né, lá nas suas origens, mas que conta, né? Quer dizer, além dessas pessoas mais iniciais, vamos dizer assim, o SEMA ele foi funcionando como uma espécie de espaço que aglutinou muita gente, de professores, professoras colaboradores, que eu não vou aqui citar o nome de todos, mas que estão lá no nosso site, né? A riqueza do SEMA, justamente, acho que é essa diversidade de pessoas que, além dos coordenadores, tem um grupo de pessoas espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, que nos apoiam e que tem tido nos estudantes de graduação e de pós-graduação pessoas que também sem as quais o SEMA não funcionaria. Sejam elas bolsistas, voluntários, que estão ali coordenando o grupo de estudos, ajudando na parte prática, na execução de grupos de estudos, e que são muito importantes aí para que o SEMA tenha, acho que essa pujança que foi mencionada aqui. Perfeito. Que bom. Então, muito obrigado novamente a vocês por terem topado participar disso. Foi muito incrível. Também quero agradecer ao meu parceiro Galvão por ter participado disso aí também. Tem palavras finais para dizer? Só agradecer os professores. Foi um prazer conhecer a professora, foi um prazer ouvir vocês dois. Estar aqui com o Natalino novamente. Já tivemos aulas alguns semestres atrás. Foi um prazer rever o professor. Agradecer ao pessoal de casa que está nos acompanhando e também deixar um agradecimento especial à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder o espaço para a gravação desse videocast. Aos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação e, claro, a toda a nossa equipe. João Victor Silvério, Danilo Vieira, Sabrina Pandori, Fernando Júnior, Wagner Domingos e também Otávio e José Veloso, responsáveis pelo estúdio da Fefeleche. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima. Até.